Boa tarde, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na CBD. Eu vou continuar vai ser a última aula sobre esse capítulo 4, né, do livro Razão para Crer, do R.C. Sproul. Esse capítulo ele tem um título, né, O Cristianismo é uma muleta para pessoas fracas. Né? E aí essa dúvida ela aborda várias questões, né, implícitas, e o capítulo também trata de outras dúvidas, né, diretas. Então a gente vai fazer uma revisão da aula passada, são os dois primeiros tópicos, né? A religião e as forças da natureza, que foi a parte mais complicada da aula passada. A religião é a classe dominante, que é uma parte mais simples, mais rápida. E aí nós vamos continuar, né? As consequências éticas do primeiro tópico, né? Vamos falar sobre teologia e poesia, né? Qual é a relação entre teologia e beleza, se é que a gente crê que na teologia, no cristianismo, porque ele é bonito, digamos assim. Aí o ponto 5, teologia, realidade ou substituto, a gente vai ver qual é o papel da teologia na nossa vida, da religião na nossa vida, se ele é apenas uma forma de substituir ou de amenizar a realidade. E por fim vamos falar o que é fé, né? Tratar da fé porque tem implicações nessa questão também. Então fazemos a revisão dessa primeira parte, natural e sobrenatural. A gente viu na aula passada, olhando sobre o ponto de vista do C.S. Lewis, né? Ele classifica as pessoas em dois grupos, naturalistas e sobrenaturalistas. Os naturalistas são aqueles que acham que tudo que existe é o mundo natural, o mundo material. E os sobrenaturalistas são aqueles que acham que existe algo além, algo superior ao mundo natural. Né? Você tem o mundo natural, que é o mundo que, se você for deduzir e entender todos os significados da palavra natural, é o mundo entregue a si mesmo, é o mundo, curso natural das coisas, no curso daquilo que acontece se você não interferir. Então ele fala a dor do dente, né, natural, se você não fizer nenhuma intervenção médica. Ele fala do beijo natural se não houver nenhum empecilho moral, nenhum empecilho mental de consciência, né, naquele ato. Ele fala do animal e seu estado natural, né, o cachorro se entrega à sua própria natureza, ele fica sujo, fica imundo, não se limpa. Então a limpeza nesse sentido do cachorro doméstico não é algo natural. Então o natural tem esse sentido da natureza entrega a si mesmo, do sistema natural, do sistema do mundo físico entrega a si mesmo, sem nenhuma interferência externa. As coisas acontecendo em consequência uma das outras. Enquanto o mundo sobrenatural, ele entende também essa questão, mas ele diz que tem algo além, tem algo sobrenatural que interfere no mundo natural. E aí, com isso a gente viu a noção de causa e consequência, né, que é o que rege o acontecimento natural, o mundo natural, que é um acontecimento que segue em consequência do outro. Então, se eu dou uma tacada em uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, ela atinge outra bola de sinuca, isso é um acontecimento de causa e consequência. A minha tacada na bola branca foi o que causou a bola branca bater na bola vermelha e a bola vermelha entrar num buraco. É a causa e consequência. E aí existe outro tipo de acontecimento que é a causa e consequência lógica, o nosso raciocínio. O nosso raciocínio, se ele for algo meramente natural, ele deve ser explicado por essa lógica de causa e consequência. Se você considerar um mundo plenamente natural, um mundo naturalista, onde tudo acontece conforme as leis da causa e consequência, o nosso raciocínio também se engloba nesse mundo. Afinal, se nós somos seres naturais, né, se nós não temos nada de sobrenatural em nós, nossos raciocínios, nossos pensamentos, nosso cérebro funcionam obedecendo essa lei de causa e consequência, essa lei de movimento dos átomos, de elétrons e quarks e todas as partículas que foram descobertas. Né? É puro movimento de partículas. Só que isso gera um problema. Porque se a gente considerar isso como a causa do nosso pensamento, se eu penso simplesmente porque os meus elétrons e átomos e prótons ali no meu cérebro se arrumaram de determinada maneira, como é que eu vou ter certeza de que aquilo que eu penso está correto? Está racionalmente correto, é lógico, né? Como é que eu vou ter certeza disso? Porque a partir do momento em que eu digo que tudo que acontece por consequência de um outro evento, eu digo que as coisas acontecem necessariamente de uma forma e não de outra. Então, a partir do momento em que eu bato na bola de bilhar com a bola branca, ela vai seguir o curso dela conforme a lei que determina, né, a conservação do momento, a primeira lei de Newton, enfim, tem todas as leis físicas que mostram como que os movimentos físicos acontecem. E tudo isso se aplica também à nossa cabeça. Então, se de fato tudo que existe para se falar sobre o mundo é de natureza física, é de natureza explicável do ponto de vista científico, o nosso pensamento está determinado antes da gente pensar nele. Então, quando eu leio uma questão que me pergunta quanto é 2 mais 2, minha cabeça já está determinada, segundo essa lógica, a dizer que é 4. Ou dizer que é 5, se eu errar. Então, como é que eu vou ter certeza que é um raciocínio válido, que é um raciocínio correto? Se estava determinado, eu podia muito bem
ter acertado a questão simplesmente jogando a moeda para cima, onde um lado fosse 4 e o outro fosse 5, por exemplo. E aí caiu 4, acertou por puro acaso, por pura sorte. Foi uma determinação das leis da física. A gente viu também que as leis da física, elas não fazem nada acontecer no mundo. Elas apenas explicam os acontecimentos. O mero fato de você explicar como os corpos caem em movimento livre, né? Se eu soltar uma bola aqui na minha mão, ela vai cair num determinado movimento, esse movimento vai ser explicado pelas leis da natureza, mas essas leis não vão fazer eu soltar essa bola na minha mão. Elas vão apenas explicar o que acontece a partir do momento em que eu solto aquela bola. Mas ela não vai fazer minha mão soltar a bola. Então, os acontecimentos, eles não podem ser determinados pelas leis. Eles são determinados por outros acontecimentos, né? A física, a ciência, a química e tudo, ela explica como as coisas acontecem. Mas ela não explica como tudo veio a acontecer. Porque vai chegar um momento em que os acontecimentos vão retroceder um após os outros, e vai chegar um momento ali em que ela não vai conseguir explicar o que fez o primeiro acontecimento acontecer. Porque não vai haver lei que explique aquilo ali. O Lewis, ele fez um raciocínio que assim, você vai ter uma corrente de eventos, você vai poder explicar perfeitamente como um elo da corrente cega o outro, mas você não vai conseguir explicar como é que aquela corrente parou ali, de onde veio aquela corrente, né, de eventos. E aí a gente viu também Deus, no mundo sobrenaturalista, você tem essa noção de um acontecimento de fora, né, com um acontecimento sobrenatural. Então, enquanto o acontecimento natural ele é de dentro do universo, ele é uma coisa que é causada por ele mesmo, o sobrenatural é algo fora. Então, o que seria esse algo fora? É Deus. Deus, ele é a causa última, não imediata, né? A gente não está dizendo que Deus ele faz todos os átomos se moverem e tal. Ele não age dessa forma direta sobre tudo. Ele age como a causa primeira, a causa última, se você preferir, você retrocedendo nas causas, né? Mas Deus, ele age ali como sendo o Criador, como sendo quem determinou como as coisas acontecem, e às vezes, num milagre que ele realiza, ele intervém de forma direta. E por isso a gente viu que milagres, eles não quebram as leis da natureza. Um milagre é uma intervenção divina, mas ele não quebra nenhuma lei. Se um paciente vai morrer, Lewis ele faz essa analogia, né? Um paciente vai morrer porque seu coração está ruim, um médico vem, faz um transplante de coração e aquele paciente continua a viver. Nenhuma lei da física foi quebrada, mas se você considerar o sistema do corpo do paciente como um sistema fechado, você vai ver que veio algo de fora, tirou o coração ali que estava, colocou um coração novo, mas a partir do momento que ele fez essa mudança, o corpo absorveu esse coração novo e todas as leis que já estavam funcionando continuaram a funcionar. É um processo instantâneo. Então, quando Deus age para ressuscitar um morto, por exemplo, o que ele faz é meramente inserir a vida de novo. Mas todas as leis que determinavam como a vida deve agir, continuaram agindo. Então, em um momento, o corpo de Jesus estava ali morto, né? Jesus não respirava, em outro momento ele passou a respirar. Não houve nenhum momento em que, por exemplo, Jesus viveu sem respirar, digamos assim. Ele não houve nenhuma lei da natureza que foi quebrada, foi uma intervenção. Lewis também fala do nascimento virginal de Jesus, né? Deus foi lá e fez um zigoto, um feto ser infundido no ventre de Maria. E no mesmo momento, toda a biologia do corpo de Maria começou a agir, né? Toda a lei que regia o corpo de Maria continuou agindo sobre aquele corpo, né? O zigoto continuou crescendo ali no útero, o útero continuou alimentando o zigoto, né? Enfim, nenhuma lei foi quebrada. Apenas uma intervenção externa, mas ao mesmo tempo a natureza absorveu aquela intervenção e fez ela seguir as suas leis que já estavam correndo. Então vamos revisar também a segunda parte, que é a parte bem mais curta, né, da aula passada, que foi a religião é a classe dominante, que é a ideia de que a religião é o ópio do povo, é uma forma que a classe dominante tem, os ricos, os poderosos têm de dominar a população, né? Só que se for assim, a gente vai ver que a arte, a cultura, a educação, os esportes, tudo vira ferramenta de dominação. Então, se a religião, em algum momento, ela é uma forma de dominação, e eu creio que isso pode acontecer, isso já aconteceu na história, a gente vê diversos exemplos, né? Da Igreja Católica fazendo isso, de igrejas aí do Oriente, de outras religiões fazendo isso, mas ela é uma ferramenta como qualquer outra. A classe dominante, os ricos, os poderosos vão usar o que estiver ao alcance deles para dominar outras classes, se eles puderem. Então, se eles podem usar a arte, eles vão usar. Se eles podem usar a cultura, eles vão usar. A gente vê isso hoje em dia, a influência ideológica na cultura, na arte, né, no cinema. Educação, a mesma coisa. Os esportes também, você vê alguns times na história, na Espanha, por exemplo, a história do Real Madrid tem uma ligação com o governo ditatorial que aconteceu lá. E tudo isso, né, pode ser utilizado. A religião não é exceção. Mas isso não quer dizer sobre a origem da religião.
Porque essa, na verdade, é a acusação que se faz. Não é que a religião pode ser usada, mas que ela foi criada com esse intuito, que o cristianismo foi criado com esse intuito. Então, o cristianismo realmente ele favorece os ricos, porque se ele foi criado com esse intuito, ele deve favorecer os ricos, ele deve fazer o pobre e o oprimido continuar no seu estado ali, né, em todas as situações, né, e mandar ele ficar de cabeça baixa. Só que não é isso que a gente vê. A gente vê alguns exemplos bíblicos, como o caso do jovem rico, né? Jesus repreendeu ele, mandou ele dar todas as suas riquezas aos pobres e segui-lo. A gente vê parábolas como o do homem rico louco, né, que Jesus diz, louco, hoje ainda tomarão sua alma, né, que ele confiava justamente nas suas riquezas, e aí Jesus fala que as riquezas não são nada, elas são enganadoras, né. A gente vê também casos de Salomão, que apesar de ter sido abençoado com riquezas, as riquezas foram também causa da sua queda, né. Então, não tem fundamento nenhum essa ideia de que o cristianismo ele favorece os ricos, né. A gente vê ao longo de toda a Bíblia mandamentos sobre guardar o direito do pobre e da viúva, né, não usurpar o seu direito, de dar o necessário para que eles sobrevivam, né. Existem leis em Levítico e em Êxodo que falam sobre você deixar um pouco das espigas que caem, né, no chão, você não apanhar, para que eles possam tirar, pegar e sobreviver. Então não tem fundamento essa acusação. E agora a gente vai para essa parte aqui, que é com as consequências éticas da primeira etapa. O que acontece? Aquela ideia de que as leis da natureza, os milagres, a relação natural e sobrenatural, ela tem consequências éticas também. Porque a gente viu que a razão, ela precisa ser algo alheio à natureza. Ela não precisa ser necessariamente algo sobrenatural, mas ela não pode ser explicada na mesma forma que um acontecimento físico, como um jogo de sinuca, pode ser explicado. Porque se for, a gente viu que o raciocínio não vai ter nenhuma valia, né? A gente não vai ter como garantir que o nosso pensamento, que a nossa razão, ela é de fato racional. Ela vai meramente ser o que é por um mero acaso, né? Por um movimento de átomos na nossa cabeça. Isso implica em questões éticas. Por quê? Como é que a nossa forma de pensar influencia a nossa ética? Como que um materialista ou um sobrenaturalista enxergam a ética? Como é que o materialista, como é que você vê hoje em dia, né, o pessoal materialista, ateus, explicando os mandamentos, as leis éticas? Eles dizem que são condicionamentos do ambiente. Eles vão dizer assim, ó, a gente acredita que comer porco é legal, mas os muçulmanos não acham, eles acham que é errado. Os judeus também. Então é uma coisa cultural, uma coisa meramente consequência do nosso ambiente. Eles acham que a gente acredita que não é pecado comer carne de porco, enquanto os muçulmanos acham que é, simplesmente por uma sequência de eventos históricos ali que aconteceu, que determinaram e tal. Mas se você analisar, usar o mesmo raciocínio, essa explicação não explica por que isso aconteceu. Por que em algum momento alguém decidiu que comer porco não era legal e outro decidiu que era legal, né? Se não houver ali uma maneira de distinguir os dois, como é que você vai determinar quem está certo e quem não está, né? Porque essas duas questões são baseadas em raciocínio. Então, a relação entre ética e razão, né? O que é um mandamento ou um preceito moral? É uma ordem que a gente precisa seguir. E precisa seguir por quê? Se a gente fizer essa investigação, né? Por que nós obedecemos a uma ordem, a um mandamento? Se a gente disser que é por mera utilidade, aquele mandamento ele não é um preceito que ele deve ser seguido em toda situação. Ele vai ser seguido em algumas situações e em outras não. Mas se você analisar isso, vai ter um preceito que você está seguindo da utilidade, por exemplo. Então, vamos dizer assim, por que a gente proibiu matar outra pessoa? Por que assassinato é um pecado? É um crime? Alguém pode dizer, é uma mera conveniência social, porque se todo mundo se matasse, a sociedade não iria sobreviver. Tá, mas ok, mas por que é necessário que a sociedade sobreviva? Ah, porque a gente tem esse interesse e tal, mas por que a gente tem esse interesse? Se você for no porquê, vai chegar no momento que você não vai conseguir avançar. Você vai dar de cara com um muro intransponível, que é um mandamento imperativo, você não vai conseguir dizer por que você segue, mas você vai saber naturalmente que aquilo ali é uma ordem que você deve seguir. Se você for uma pessoa sã, né? Se você não for um maluco. Mas mesmo os malucos, às vezes, eles têm essas leis internas, essas regras internas que eles seguem, embora com sua visão distorcida. Então, essa noção de você seguir retrocedendo nas causas, acontece também nos mandamentos, na ética, né? Se você tentar fugir de todo o ambiente ético para uma zona neutra, se você conseguir fazer isso, que é impossível, eu já adianto a vocês, você vai perceber que não vai existir nenhum motivo ético para você escolher um sistema ético ou outro. Então, assim, se eu vou tentar analisar de uma forma neutra todas as religiões do mundo, todos os códigos éticos do mundo, todas as leis, todos os sistemas de ordenança que existem no mundo. Então, eu vou pegar a legislação brasileira,
eu vou pegar a legislação da Rússia, dos Estados Unidos, eu vou pegar os 10 mandamentos da Bíblia, eu vou pegar o Corão, os mandamentos que existem lá, vou pegar o taoísmo, tudo, e vou tentar jogar ali numa mesa, ou alguma forma assim que eu observe de fora, e dizer qual que é melhor que o outro, né? Vou tentar analisar. Só que a partir do momento em que eu tento analisar quem é melhor que o outro, qual é melhor que o outro, eu estou fazendo um julgamento, com base no quê? Né? No meu próprio princípio? Né? Então, eu vou ter que usar um princípio ético para julgar os outros princípios éticos. Você não vai conseguir retroceder 100%, você vai ter que chegar em um ponto em que dali eu não consigo mais recuar. O raciocínio que Lewis faz com a questão do sobrenatural, na razão. Todos os acontecimentos racionais, eles devem ser explicados de uma forma racional e não de uma forma irracional. Porque se for de uma forma irracional, a sua própria explicação vai ser irracional. Então, você tem que, no mínimo, se fundamentar na sua própria razão para explicar a razão dos outros. E da mesma forma, você tem que se fundamentar, no mínimo, na sua própria ética para explicar a ética dos outros. Não existe forma de você escapar de uma explicação ética em relação aos acontecimentos, como da mesma forma não existe uma forma de escapar de uma explicação racional. São necessidades da nossa vida. Por isso, a gente pergunta, é possível criar uma nova ética? Não. Mas como assim? Existem éticas diferentes, então como é que não é possível criar? Foram criadas várias, existem várias religiões. Mas espera um momento, como é que a gente discute, por exemplo, a questão ética? A gente viu que é retrocedendo, né? Então a gente vai retrocedendo nos mandamentos. Então, de onde é que veio esse primeiro princípio moral? Se a gente for retroceder em todos os sistemas, a gente vai chegar em pontos em comum. Necessariamente. Vamos supor que eu vou debater com alguém sobre aborto. Eu vou debater com aquela pessoa se é ético ou não matar uma criança no ventre da mãe. Eu vou ter o meu ponto de vista, ao contrário, eu vou dizer não é ético matar, porque a criança tem direito à vida, e o outro, ou ele vai dizer que ela não tem direito à vida, ou ela vai dizer que a criança não é que o feto não é uma criança, ele não tem o direito à vida por não ter um direito, por não ser um ser humano. Mas se você analisar, nós concordamos que quem tem direito à vida não deve ter sua vida tomada. Esse é o pressuposto básico que se parte do debate sobre aborto. Se você analisar, eu vou dizer, a criança é um ser humano, o ser humano tem direito à vida, logo não se pode matar aquele ser humano. E o outro vai dizer, a criança não é um ser humano, por não ser um ser humano não tem direito à vida, mas ambos concordam que se ela fosse um ser humano, ela teria direito à vida, e ela teria direito a ter sua vida preservada. Ambos partem desse ponto em comum. Eles divergem na saída, mas no ponto comum eles partem. Então, o budismo e o cristianismo, eles partem de pontos em comum. Eles divergem ao longo do caminho, mas se você retroceder no debate, se eu for debater com um budista, eu tenho que debater no mesmo nível. Eu tenho que estar no mesmo nível dele para poder dizer, ó, você seguiu o caminho errado. Nós estávamos trilhando a mesma linha de pensamento, você decidiu seguir por aqui, eu decidi seguir por aqui. O seu caminho vai para o lado errado, o meu vai para o lado certo. Como que eu sei isso? Eu tenho que voltar com ele para a bifurcação e mostrar. Ó, o caminho certo é para lá e o seu caminho foi para cá. Entendeu? Então eu tenho que voltar para o ponto em comum. Não existe uma ética nova, existe apenas a ética correta e a ética errada. Porque toda ética nova é uma ética que não segue o ponto anterior, a consequência lógica do ponto anterior. Logo, ela é uma ética errada. Então, a ética correta, a ética absolutamente correta, a moral absolutamente correta, ela segue sempre uma consequência da outra. Então, não existe mandamento novo, não existe ordem nova, existe a ordem absoluta e eterna, que é o mandamento de Deus. Então, vamos analisar também essa questão, né? Será que a gente crê no cristianismo porque ele é bonito ou agradável? Eu, ao longo dos anos, eu tive contato com pessoas de outras vertentes cristãs, né? Especialmente católicos e ortodoxos, que são vertentes bem mais, que enfatizam muito mais a ética no culto, né? A ética não, a estética no culto. Então você vê as igrejas deles, tem imagens, tem vitrais, tem desenhos, tem tudo aquilo característico. E ao longo da história, teve gente que olhou e disse assim, ó, o cristianismo ele é bonito, ele é agradável, ele é como uma poesia, você lê e acha agradável, e você se sente atraído da mesma forma que você se sente atraído por uma mulher bonita, não por você achar que ela é a melhor pessoa para você, mas simplesmente por você achar que ela é uma pessoa bonita e ela te atrai. Então, aí o C.S. Lewis reconhece que essa questão ela é um pouco subjetiva. Porque para umas pessoas o cristianismo pode ser um pouco mais atrativo, para outras não. Aí ele fala sobre o ponto de vista dele, né? Ele era um crítico literário, ele era um cara especializado em literatura medieval, então ele tinha bastante conhecimento sobre outras mitologias, sobre outras teologias e outras questões, né? E ele fala sobre o ponto de vista dele. Então ele fala assim, se a doutrina da Trindade, né, ou a teologia cristã, for considerada poesia,
para mim ela parecerá algo, como algo que falha duplamente. Né? Ele dizia assim, se a teologia cristã for poesia, ela é uma poesia ruim, porque ela não terá nem a grandeza monolítica, no caso da doutrina da Trindade, de concepções estritamente unitárias, ou seja, a Trindade ela é 3 e ela é 1 ao mesmo tempo. Ela não é nem 3 e nem 1, ou seja, ela não é nem aquele monólito bonito do uno, que a gente vê no neopaganismo, por exemplo, no paganismo ali, né, o uno, o ser, o Deus absoluto ali, sobretudo. E ela também não é um politeísmo, porque Deus não é simplesmente 3, ele é 3 e ele é 1. Então o politeísmo também tem seu charme. E a Trindade ela não é nenhum dos dois. Então como é que você vai dizer, tipo assim, nesse sentido, ela não é agradável nem num lado nem no outro, né? Então ele fala, ela não tem a grandeza de concepções estritamente unitárias, nem a riqueza do politeísmo. A onipotência de Deus não é, para meu gosto, um diferencial poético. A luta de Odin contra inimigos que não são suas criaturas e que, de fato, o derrotarão no final, evidencia um apelo heróico que Deus dos cristãos pode não ter. A mitologia nórdica fala do Ragnarok, né, que é o apocalipse nórdico, e é o fim inevitável dos deuses nórdicos. Nessa mitologia, Odin, Thor, todos os outros deuses serão mortos na batalha final, morrerão. Mas mesmo assim eles continuam lutando. Isso tem um charme, isso tem um apelo heróico. Tipo assim, o cara luta, mesmo sabendo que ele vai perder, ele continua ali na luta, ele continua na batalha, ele não desiste. Com base no quê? No puro heroísmo dele. Deus já sabe que ele vai vencer, né, digamos assim. Então isso tira esse apelo heróico da nossa doutrina, né, digamos assim. Há também uma certa esterilidade no retrato cristão do universo. No estado futuro e ordens de criaturas sobre-humanas são apresentados, mas são dados apenas indicações mínimas quanto à sua natureza. Então a gente fala sobre anjos, mas a gente não tem na Bíblia nenhum livro que fale como os anjos surgiram, ou como eles são, do que eles são feitos, como eles vivem, o que eles fazem. A gente não tem. A gente fala sobre os anjos, só que eles são aqueles seres ali, né, ocultos ali no mistério de Deus, a gente não tem esse acesso. A gente não tem uma explicação, como por exemplo no folclore, que existem para essas mitologias, explicando quem eram os gigantes, quem eram os deuses, de onde eles vieram. A nossa teologia não tem essa explicação sobre o sobrenatural no mundo. Ele simplesmente acontece. Né? E aí ele fala, são dadas apenas com indicações mínimas quanto à sua natureza. Finalmente, o pior de tudo, apesar de estar cheio de elementos trágicos, ainda assim, toda a história cósmica não é apresentada como tragédia. A gente vive um mundo trágico, mas ele não é uma tragédia, é um mundo agridoce, é um mundo misturado de tragédia e de comédia e de alegria, né? Então, assim, é um mundo que, no ponto de vista da poesia, é um mundo muito parecido com o mundo real. Né? O nosso mundo real tem alegria, tem tristeza, tem tragédia, tem momentos de redenção, e tudo isso está na teologia cristã, descrevendo o mundo como ele é. Né? Então, o cristianismo não oferece nem as atrações do otimismo e nem do pessimismo. Representa a vida do universo como algo muito semelhante à vida mortal do ser humano neste planeta. As histórias de nossa vida são tecidas por fios bons e maus. Ele cita Shakespeare aqui, né? As simplificações majestosas do panteísmo e a floresta retorcida do animismo pagão me parecem, em seus modos distintos, bem mais atraentes. O cristianismo deixa de lado o asseio de um e a variedade deliciosa do outro. Então, se o cristianismo é poesia, se a gente crê no cristianismo porque ele é bonito, a gente deve admitir que existem outras crenças que são bem mais bonitas que as nossas. Né? Se a gente analisar na história, existiram momentos em que na Idade Média, por exemplo, o Lewis fala isso, as artes, a cultura e a pintura e a poesia, tudo tentou fazer um resgate do mundo clássico, que era o mundo pagão. Se a gente pensar, se a gente fosse analisar o mundo medieval nessa ótica aí, de ver o que é mais bonito e aderir, a gente ia julgar que aquele mundo era o mundo pagão, porque você via os deuses gregos sendo pintados, você via os mitos gregos sendo representados, os mitos nórdicos sendo representados naquela época do Renascimento. Tudo era um resgate do mundo clássico, daquele mundo pagão grego, né, romano também, admitindo a sua beleza, né, o seu caráter estético superior, digamos assim. E por que eles faziam isso? Porque o deles, assim, presumia-se que o deles não era tão bonito quanto, né, na questão da arte. Né? Então, assim, de fato, a gente não crê no cristianismo porque ele é bonito. A gente acha ele bonito porque a gente crê. Né? Então, o Lewis fala isso, existe certa beleza que você pode ter quando você não crê em algo. Então, tipo assim, um ateu ele conseguiria analisar um salmo de um ponto de vista meramente poético de uma forma que um cristão não conseguiria. Porque um cristão ele vai ver aquele salmo como algo tendo uma mensagem para ele. Aquele salmo vai ter uma conexão com o mundo inteiro do cristão. Enquanto que para o ateu não, é um texto poético a ser analisado como qualquer outro. Se vocês já viram estudos literários sobre a Bíblia, é mais ou menos dessa forma. Você deixa de lado um pouco a noção de verdade, de doutrina, e analisa o texto de uma forma literária.
o texto em si, né? Então, existe parte da beleza que a gente, ao se tornar cristão, a gente deixa de lado, por a gente acreditar. Existe também parte da beleza que a gente ganha por a gente acreditar. Então, por eu crer na história de Davi, eu vejo a beleza na relação dele com Jesus Cristo. O Jesus como sendo descendente e ainda sendo superior a ele. Um ateu poderia não ver essa mesma beleza porque ele não acredita. Ele acha que Jesus usurpou, digamos assim, a história de Davi, né? Ele dizia que era descendente de Davi quando ele não era, ou dizia que era descendente real de Davi quando ele não era, né? Enfim. Então, existe beleza que se ganha e beleza que se perde ao você aderir a uma crença. Não é porque você crê, né, que você não crê simplesmente porque é bonito. Você acha bonito porque você crê. E Deus, será que ele é agradável nesse sentido, né? Porque olha o Deus cristão, olha o Deus que a gente pinta, né? Um Deus supremo, um Deus justo, um Deus onipotente, juiz. Então, se Deus fosse, de fato, um mero produto dessa criação poética, né? Por que ele é tão desagradável aos nossos sentidos, aos nossos desejos, né? Nessa questão? Porque Deus, ele vai exigir muitas coisas de nós. Então, Deus também não poderia ser esse subproduto, né, dessa questão. E aí o próximo tópico, teologia, realidade ou substituto? Como assim? A questão é, será que a teologia é apenas uma forma inferior de suprir necessidades reais? Será que eu creio no céu porque eu não consigo atingir o céu aqui na terra? Então, por eu achar que eu não vou ser rico aqui na terra, eu vou inventar uma desculpa que se eu doar tudo para a igreja, eu vou conseguir ser rico no céu. É uma explicação, né? Uma acusação, né, para o cristianismo. Aquela fábula da raposa e as uvas, né? A raposa estava querendo as uvas, quando ela viu que elas estavam muito altas, ela disse, as uvas estão azedas, né? Então, foi uma forma que ela criou de justificar a sua incapacidade de alcançar as uvas. Aquela coisa, quem não quer desdenha, né? Quem quer desdenha, no caso, né? Então, o cristianismo seria essa forma de desdenhar, de menosprezar o mundo físico, porque a gente não consegue, de fato, alcançar o prazer máximo do mundo. Só que se a gente for analisar a questão desse ponto de vista, mundo natural, sobrenatural, como é que a gente vai saber qual é qual? Tipo assim, como é que a gente sabe que o mundo físico é de fato o mundo real e o mundo sobrenatural é a nossa substituição, é o nosso, digamos assim, a nossa desculpa, né? É a nossa forma é a nossa uva azeda, a nossa justificativa, é o nosso substituto. Então o Lewis, ele citou algumas ilustrações que aconteceram na vida dele, né? Esses cigarros e charutos, né? Gramofones e orquestras. Então ele fala assim, quando ele conheceu dois rapazes, ele não fala quem eram, mas fiquei com a impressão que era ele e o irmão dele, eu tenho essa impressão, mas eu não tenho certeza, e que eles eram crianças, eles roubavam às vezes cigarros do pai. O pai deles fumava cigarro e fumava charutos, e ele tinha uma grande quantidade de cigarros e de charuto, e eles iam lá escondidos, pegavam um cigarro, roubavam para fumar. E às vezes os cigarros eles ficavam pequenos, né? Os charutos o pai dava só para visitas. Né? Era uma coisa exclusiva só para visita. Só que às vezes a quantidade de cigarro ficava tão pequena que os meninos viam que se eles roubassem o cigarro, o pai ia perceber. Tinha 4, ficou 3, alguém pegou. Enquanto é 20, fica 19, é mais fácil você fingir. Aí eles ficavam, acho que hoje vai ter que ser charuto. Só que o problema é que qualquer pessoa que fuma ou que tem uma noção de tabaco, né, sabe que o charuto ele é superior ao cigarro. Só que para eles ali, o cigarro é que era a coisa real, e o charuto era o substituto, né? Então, assim, enquanto não dá para ter o cigarro, vamos de charuto, né? Não dá para ter o melhor, que é o cigarro, do ponto de vista deles, vamos do inferior. Enquanto é justamente o contrário, né? Quando você amadurece, e quem fuma e tem esse gosto mais acostumado, vê que o charuto é superior ao cigarro. Ele fala também da experiência própria dele em relação a gramofones e orquestras. Então ele fala assim, na época dele, as gravações eram quando ele era criança, as gravações eram de muito má qualidade. Ele fala assim, no texto, hoje em dia a gravação está muito melhor, mas na minha época de criança era muito, muito pior. Então assim, era tudo um som só. Quando você ouvia uma orquestra, você não distinguia um instrumento do outro, você ouvia quase um som só, era quase se fosse um instrumento só, tocando aquela coisa, aquela música, aquele volume. E ele falou que quando ele ouviu uma orquestra pela primeira vez, ele ficou decepcionado, porque ele começou a ver tudo separado, tudo esmigalhado. Então aquele som uniforme e monolítico que ele ouvia, que ele se acostumou quando ele era criança, quando ele ouvia uma orquestra, poxa, tá aqui espalhado, né? Tá aqui tudo quebrado, não tá junto, não tem essa conformidade. E aí depois ele viu que era justamente o contrário, que o gramofone é o substituto daquela coisa real que é a orquestra. Então ele fala aqui, de tudo isso extrai a seguinte conclusão: a introspecção não tem utilidade alguma na decisão de qual das duas experiências é um substituto ou um segundo melhor. Em certo estágio, todas as sensações que esperávamos encontrar acompanhando a satisfação adequada de uma necessidade fundamental, acompanharão de fato o substituto e vice-versa. E quero insistir em que, se estivéssemos convencidos desse princípio,
devemos mantê-la com firmeza nesse momento até o fim da vida. Então, o que ele fala aqui? A mera introspecção, você analisar a mera sensação, não vai dizer nada a você sobre quem é real e quem é o substituto. O fato da gente sentir melhor, porque a gente fala do mundo divino, não diz nada a respeito se o mundo divino é de fato um substituto ou se ele é de fato a coisa real, o principal, né? E esse mundo aqui natural é o substituto, digamos assim. Então ele fala da teologia judaica, né? Que, por exemplo, o cristianismo houve a substituição do sacrifício dos animais pelo sacrifício de Cristo, e a ceia ficou sendo essa representação. Então, o que era sangue, de fato, virou vinho, e o que era carne, de fato, virou pão. Então, como é que você tem essa ousadia de dizer que a carne e o sangue são substitutos, enquanto o pão e o vinho, né, muito menos fortes e muito menos grotescos, digamos assim, são a realidade? Aí ele, justamente com esse raciocínio, você vê que a sua sensação ela não pode ser um crivo para essa análise. Porque não é o fato de você considerar um mais grotesco ou mais vívido que o outro, que ele vai ser o principal. Porque às vezes é o contrário, né, na nossa experiência de vida. Então, autoridade, experiência, razão, essas fontes do conhecimento é que dão um fundamento para a gente ver o que é o principal e o que é substituto. Às vezes a gente tem que amadurecer para entender essas coisas, às vezes a gente tem que raciocinar, às vezes a gente tem que ouvir uma autoridade falar sobre isso. Então, enquanto a gente não é maduro o suficiente, ele fala, se os meninos tivessem dinheiro, eles teriam que comprar o próprio cigarro, e eles veriam que o preço do charuto seria mais caro que o preço do cigarro. Eles iam pensar, por quê? Por que o charuto é mais caro que o cigarro? Eles iam ver que o charuto é melhor que o cigarro. Eles só não estavam entendendo isso. Então, digamos, é um apelo de autoridade, mas é uma experiência também. Se eles viessem a fumar charutos, né, eles iriam perceber eventualmente que eram superiores, né, nessa questão do cigarro. Então, as sensações não devem ser parâmetro para avaliar uma crença, pois elas sempre irão se opor, né? Ela sempre vai se opor à sua crença. Então, independentemente de quem você seja e do que você creia, em algum momento você vai sentir uma oposição àquela sua crença. O valor dado ao testemunho de qualquer sentimento deve depender de toda a nossa filosofia, não de toda a nossa filosofia sobre um sentimento. Então, se eu sinto mais felicidade ao beber vinho do que ao beber suco de uva, eu devo analisar isso, eu devo analisar essa questão do suco de uva e do vinho, não simplesmente analisando a minha felicidade, mas analisando tudo. Então, como é que eu vou dizer se o vinho é superior ao suco de uva? Analisando tudo, não é meramente analisando a minha felicidade. Então, a mera felicidade, digamos assim, superior que os ateus sentem nesse mundo, do que os sentem imaginando um mundo divino, ou que a gente sente, né? Porque a gente às vezes vai orar e não sente Deus respondendo, como a gente sentiria um colega falando do nosso lado. Às vezes a gente vai pedir perdão e a gente não sente perdão de Deus claramente do que a gente sentiria se a gente pedisse a um irmão contra quem a gente pecou. Então isso dá às vezes a entender, essa sensação se opõe à nossa noção de que o mundo espiritual é superior ao mundo físico. Só que a sensação sempre vai se opor ao raciocínio, porque vai ter momentos em que o ateu, ele vai ter suas dúvidas também. Então ele fala aqui, assim como o cristão tem seus momentos em que o clamor deste mundo visível é audível e tão persistente, e o sussurro do mundo espiritual tão fraco que a fé e a razão dificilmente se mantêm firmes em seus propósitos, então, como bem me recordo, o ateu também tem seus momentos de aterrorizante apreensão, de uma suspeita quase irresistível de que os contos antigos podem, afinal de contas, ser verdade, de que alguma coisa ou alguém do lado de fora possa, a qualquer momento, invadir seu universo puro, inexplicável, mecânico. Creia em Deus, você terá de enfrentar horas em que parece óbvio que este mundo material é a única realidade. Descreia nele e você enfrentará horas em que esse mundo material parecerá gritar para você que ele não é tudo. Nenhuma convicção religiosa ou irreligiosa por si só acabará de uma vez por todas com esse quinta coluna, né? Imagino que é uma dificuldade que ele quis dizer aqui, da alma. Somente a prática da fé, resultado do hábito da fé, fará gradualmente isso. Então a gente vê Luiz aqui falando sobre fé. Tendo isso em vista, o que seria a fé, né? Quanta evidência é necessária para se crer em algo, né? A gente vê os ateus e cientistas, os céticos, né, falando assim, eu só creio aquilo que eu tenho evidência, né, para a qual eu vejo, né? Mas será que realmente eles agem assim? Será que para tudo que eles acreditam, eles esperam ter todas as evidências necessárias para não ter nenhum resquício de crença infundada? Se a gente analisar um pouco a nossa vida, a gente vê que não é assim. A nossa vida cotidiana requer a nossa confiança nas outras pessoas sem um fundamento. Então, se eu vou para uma delegacia fazer alguma denúncia, eu estou confiando meramente na minha crença, numa fé, digamos assim, que o delegado vai prestar um bom serviço. Eu estou pondo uma confiança na sociedade, sem exigir uma evidência imediata, né, daquilo ali, de que o delegado vai ouvir minha denúncia.
Para qualquer outro serviço na sociedade é assim também, que você age. Lewis cita exemplos, por exemplo, eu vou tirar um animal de uma armadilha, ou então alguém, eu vou na verdade curar um bebê doente, né? Aí eu vou dar uma injeção nele. Eu estou exigindo que ele confie em mim, que aquela injeção que causa dor imediata, a evidência imediata dele diz o contrário. Eu tenho que exigir que ele confie em mim, que aquela injeção dele vai fazer bem e não mal. Então a dor, que é a evidência imediata, diz o contrário. Ó, isso aqui está te fazendo mal. Mas a realidade é outra. Isso aqui vai te fazer bem. Então nem sempre é necessário, né, você ter toda a evidência para você crer em algo, né? A gente não age assim. E a gente vê que muitas coisas são reais, né, e são incríveis, mesmo sem essa necessidade. Então, quantos ateus, quantos cientistas você já viu ao longo da história perseverando num estudo, mesmo quando todas as evidências diziam o contrário? Então, assim, a gente teve um tempo atrás o lançamento do filme sobre a bomba atômica, do Oppenheimer, e na época dele diziam que era impossível fazer a fissão nuclear, né? Partir o núcleo, né, do átomo, era impossível, todos os cientistas falavam isso. Então, do ponto de vista científico, não existia evidência que me levasse a crer que eu, insistindo ali, eu vou chegar naquele momento que eu vou partir um átomo no meio e vai explodir, vai gerar uma reação em cadeia. Então, assim, a ciência também depende dessa fé, de se enxergar além, né? De ver e crer que aquilo vai se tornar realidade. Então, não é só o cristão que tem fé. Então, a fé, será que é uma crença totalmente infundada? Também não é assim. Como eu falei, a gente exige que outras pessoas confiem em nós em algumas situações. Como uma criança, nosso filho, né, ao levar uma injeção, a gente exige que ele confie na gente. E às vezes a criança vai confiar porque ele confia na gente por a gente ser o pai dessa criança, né? Então essa confiança ela se dá com base em uma relação. Então eu, porém, defino fé como o poder de continuar crendo no que em algum momento honestamente pensamos ser verdade, até que razões convincentes para honestamente mudar nossa mente são trazidas diante de nós. A dificuldade de tal continuidade no crer é constantemente ignorada ou mal compreendida nas discussões sobre esse assunto. É sempre assumido que as dificuldades da fé são dificuldades intelectuais, em que o homem em algum momento aceitou certa proposição, irá automaticamente continuar crendo nela até que verdadeiras bases para a descrença ocorram. Nada pode ser mais superficial. Então a fé ela não é algo meramente intelectual, porque se fosse assim, todo momento a gente mudar a nossa crença, né? Porque em um momento nossa vida está de uma forma, em outro momento ela está em outra forma. E até em alguns momentos Deus parece estar agindo a meu favor, em outros momentos Deus parece estar agindo ao contrário. Então, assim, se a gente fosse realmente agir conforme a nossa evidência intelectual, digamos assim, a gente teria mudado de crença o tempo todo. E não é assim que a gente, nem que os ateus agem. Então, a fé é algo mais. A intenção de continuar a crer é necessária, pois, embora a razão seja divina, os raciocinadores humanos não são. Uma vez que a paixão tome parte do jogo, sem a assistência da graça, a razão humana tem tanta chance de manter seu domínio sobre a verdade já conhecida, quanto um floco de neve tem de manter sua consistência na boca de uma fornalha. Então, os argumentos contra o cristianismo, que nossa razão pode ser persuadida a aceitar no momento de ceder à tentação, são muitas vezes absurdos. A razão pode alcançar verdades. Sem fé, ela as terá apenas enquanto Satanás desejar. Não há nada em que não possamos crer ou descrer. Se desejamos ser racionais, não de vez em quando, mas constantemente, devemos orar pelo dom da fé, pelo poder de continuar crendo, não em franca oposição à razão, mas em firmeza, em franca oposição à luxúria e ao terror, e ao ciúme, e ao tédio, e à indiferença, dos quais a razão, a autoridade ou a experiência, ou todas as três, uma vez nos libertaram para a verdade. Talvez a resposta a essa oração nos surpreenda quando vier, pois não tenho certeza, afinal, se uma das causas de nossa pouca fé nada mais é do que um desejo secreto de que nossa fé não seja muito forte. Existe alguma reserva em nossa mente? Algum medo de como seria se nossa religião se tornasse muito real? Espero que não. Que Deus ajude a todos nós e nos perdoe. Então, Lewis ele fala aí, se a fé não pode ser essa questão meramente intelectual, porque você vai ter essa oposição constante. E o que mantém a pessoa na crença não é uma decisão meramente racional, porque essas oposições não são meramente racionais, elas são psicológicas. Se alguém fala a você que a injeção vai te fazer bem, né, mas a dor está dizendo ali o contrário, não é a sua razão que está dizendo isso, é a sua psicologia, é o seu corpo, é a sua sensação. Você decide continuar crendo ali, seguindo no tratamento, por uma questão de fé, digamos assim, de insistência psicológica. E Lewis fala que isso é a fé, a confiança em Deus. Essa confiança para manter a nossa psicologia em pé, manter o nosso sistema emocional de pé, né? Então Jesus estava ali na cruz, todas as evidências imediatas diziam que ele ia morrer, que ele iria perecer, ia sofrer eternamente, mas ele continuou crendo no Pai, né, e acreditando, digamos assim, né, e seguindo aquilo que Deus havia ordenado,
porque ele cria, porque ele tinha essa confiança no Pai, né, em Deus Pai. Então, essa confiança sustentou a sua razão, digamos assim, né? Porque basta a gente viver uma semana ou duas que a gente experimenta esses momentos em que a gente tem a razão dizendo uma coisa, mas o nosso corpo dizendo outra, a nossa psicologia dizendo outra. E aí ele nos faz esse alerta. Será que a gente tem alguma ressalva, né, de que o nosso cristianismo seja real? Será que a gente tem fé de que Jesus vai vir? Mas será que existe algum receio de que ele venha agora? Será que todo mundo aqui iria, de fato, desejar Cristo, venha agora, eu estou pronto? Porque se alguém não deseja isso, significa que pode haver algum momento em que essa crença vai se opor com um desejo seu. E aí, nesse momento, o seu desejo pode vencer, né? Que essa é a sua tentação, né? Então, se existe alguma ressalva nessa questão, oremos para que Deus nos auxilie, nos perdoe e nos fortifique. Isso aí. Então, isso é fé. É perseverança na crença, na nossa razão inicial, na nossa confiança de Deus inicial. As citações de Deus que eu trouxe para essa aula são desse livro Reflexões Cristãs, né? Esse capítulo Religião, Realidade do Substituto, e do Peso da Glória, esse capítulo Teologia é Poesia, né? Então são esses dois capítulos que eu trouxe as citações. Eu recomendo muito a leitura. Esse pensamento do Lewis, ele se encontra em vários outros livros dele, se encontra nas Crônicas de Nárnia, né? Essa noção de retroceder no pensamento, nos acontecimentos, na lógica, e tentar entender o raciocínio humano. Então é algo muito presente no raciocínio dele e é muito bom você entender, para você realmente fortalece, né, a sua fé, digamos assim, a sua crença, né? A fé ela é fortalecida pela confiança em Deus, mas ela fortalece a sua mente, digamos assim. Então essa foi a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, essa é a hora.